A mensagem desta manhã é sobre integridade. E é integridade na administração dos bens alheios. É uma continuidade do que nós vínhamos ministrando e os irmãos vão ver isso. E o texto básico é 2 Coríntios, capítulo 8, versos 16 até o capítulo 9, verso 5. Nós já vimos anteriormente, eu vou passar batido, só para efeito de recapitulação. Nós temos um breve histórico sobre a fome que graçou no Império Romano nos anos 41 a 54, aliás, essa data é a referência que nós temos, não sabemos exatamente quando foi que aconteceu. Ela aconteceu quando Cláudio era imperador romano, e ele foi imperador romano nos anos 41 a 54 depois de Cristo. E naqueles dias, então, o texto diz Atos 11, 27 a 30, que naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, Antioquia da Síria. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Isso foi feito nessa ocasião, e foi feito por uma única igreja, a igreja que ficava em Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia da Síria se tornou uma das igrejas, ela se destacou por seu cunho missionário. Os primeiros missionários mencionados na Bíblia foram Paulo e Barnabé. Eles são separados, comissionados por Deus, segundo nós encontramos em Atos Apóstolos, capítulo 13, quando o Espírito de Deus os separou para a obra para a qual eles tinham sido chamados. Por isso que eles eram apóstolos, e apóstolo significa alguém enviado com uma missão em nome de outrem. Esse outrem, aqui no caso dos apóstolos, era o Senhor Jesus. Pois bem, no domingo passado nós vimos no culto da manhã que Paulo deu testemunho da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, a graça de darem condições adversas. E sintetizando, os primeiros 5 versos do capítulo 8, que foram vistos no culto da manhã, nós ficamos sabendo que Paulo queria informar a igreja de Corinto a graça que Deus havia concedido às igrejas da Macedônia. E ele explica que no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram abundância de alegria, e que a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. E ele dá o testemunho dizendo que na medida das posses dos macedônios, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. E eles chegaram a pedir mesmo, com insistência, a graça de participar dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como ele diz, nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. E no culto da noite nós vimos, a partir do verso 6, Paulo diz que havia encorajado Tito.
Tito veio a ser pastor, mais tarde veio a ser bispo, segundo um relato de um dos historiadores da história da igreja, um pouco mais tarde. Então, Paulo diz que havia encorajado Tito a ir com eles para que ele pudesse completar entre os coríntios esta graça, a graça de dar para os pobres da Judéia. Tudo indica, à luz do relato que nós lemos nesses 2 capítulos, que Tito já tinha ido uma vez e tinha desafiado os coríntios para participarem desta graça que era dar para que os pobres da Judéia pudessem ser devidamente assistidos, os cristãos que haviam se convertido a Cristo pudessem ser devidamente assistidos nas suas necessidades. Paulo então desafiou os coríntios a abundarem nesta graça, como eles abundavam em tantas outras virtudes. Paulo não diz que fazeis como quem manda, mas para que, mediante o testemunho do zelo dos macedônios, os coríntios pudessem provar a sinceridade do amor deles para com os irmãos da Judéia. E Paulo citou o exemplo de Cristo, que sendo rico se fez pobre. Explicamos detalhadamente. Aliás, ele diz que ele sendo rico, rico por quê? Porque é criador do universo, criador de todas as coisas, dono de todas as coisas, se reduziu à condição de homem, veio aqui na forma de homem, viveu como homem e foi até a cruz por mim e por você. Paulo deu o seu parecer no sentido de que eles terminassem o que já haviam começado. Então, voltando, Tito havia desafiado eles a levantarem essa oferta, e eles disseram que iam abraçar esse desafio. Então, Paulo está dizendo que eles deviam terminar aquilo que foi começado. Depois, no verso 12, Paulo diz que a oferta deles seria aceitável segundo o que eles tinham e não segundo o que eles não tinham. Paulo afirmou que o levantamento das ofertas não era para que os outros tivessem alívio e eles aperto, mas para que a abundância dos coríntios suprisse a falta dos outros. Ele diz, suprisse a falta dos outros. Os outros eram os cristãos da Judéia, para que, quem sabe, um dia, na abundância dos outros, eles pudessem vir a ter alguma necessidade que fosse supridas por estes, que agora seriam socorridos. Isso nós vimos no domingo passado à noite. Agora, continuando. Para tanto, o apóstolo informou aos coríntios que estava enviando uma comissão composta de 3 irmãos. E aqui nós destacamos a questão da integridade. Para que pudessem desempenhar essa função, ele está mostrando a ficha, se a gente pode assim dizer, destes 3 irmãos, para que eles pudessem ser, como foram, devidamente qualificados para desempenhar essa responsabilidade. O primeiro deles é Tito. Ele diz assim, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês, a dedicação que o apóstolo tinha pelos coríntios, ele viu que existia também em Tito. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. Eu confesso
não sei se ele está se referindo à primeira ida, e tudo leva a crer que talvez fosse isso mesmo, mas quando ele foi lá pela primeira vez, desafiar os coríntios para tanto, ou se foi agora na segunda vez, junto com essa comissão. Talvez, não sei. Ele diz assim no verso 16, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. É interessante que quando Deus faz uma coisa, Paulo sentiu o desejo de enviar Tito. E Tito sentiu no coração o desejo de ir. Então, uma coisa bateu com a outra. Não é bastante eu querer que alguém faça algo. É importante que essa pessoa também queira fazer isso e tenha a mesma disponibilidade que a missão requer. E ele diz assim, ele fala de Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. A palavra dedicar, traduzida aqui como dedicação, significa também diligência, zelo, prontidão, disponibilidade. E o verso 17 ele diz, ele atendeu o nosso apelo. Paulo recomendou Tito por duas razões. Primeira, porque Tito havia estado com os coríntios e os havia desafiado a participarem do levantamento dessa oferta 1 ano antes para os cristãos da Judéia. Isso, segundo Coríntios 8:6, isso nos levou a recomendar Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Segunda, porque Tito aceitou prontamente o apelo do apóstolo. Ele diz no verso 17 ainda, ele atendeu o nosso apelo e mostrando-se muito dedicado, muito zeloso, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. Vale destacar alguns detalhes. Tito foi encorajado por Paulo, houve zelo, dedicação da parte de Tito, ele fez isso voluntariamente. Então, como já dissemos, Deus colocou no coração de Tito esse desejo, e por isso as coisas se acertaram. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. O apóstolo informou aos coríntios que estava enviando uma comissão composta de 3 irmãos, nós dissemos. O primeiro foi Tito, o segundo irmão não tem o seu nome registrado nesta epístola. O texto diz, e com ele, Tito, estamos enviando o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Tudo indica que Paulo está falando da ocasião quando ele, na companhia de outros irmãos, e um deles era esse ao qual ele está se referindo, iria com ele, Paulo, para levar esse dinheiro para Jerusalém. Bem, esse segundo irmão não tem o seu nome registrado nesta epístola, mas é caracterizado por 2 menções honrosas. Ele diz, o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Então era um irmão que gozava da confiança de todas as igrejas que já existiam nessa ocasião. E o seu zelo pela divulgação do Evangelho havia se espalhado por todas as igrejas de então. Isso está registrado no verso 18. E, em segundo lugar, ele também tinha sido eleito
pelas igrejas para ser o companheiro de Paulo, não agora, mas posteriormente, no desempenho desta graça ministrada a nós. Paulo diz no verso 19. O apóstolo informou aos coríntios que estava enviando uma comissão composta de 3 irmãos. Já falamos do primeiro, do segundo. O terceiro irmão também não tem o seu nome registrado. O nome dele é omitido também, sem que saibamos por quê. Tanto o segundo como o terceiro não têm os seus nomes registrados. Ele diz assim no verso 22, 8:22. Com eles estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova, em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso, pela grande confiança que deposita em vocês. Então, esse irmão, o de número 3, cujo nome nós não sabemos, assim como não sabemos também do segundo, mas esse terceiro irmão, que ia na companhia do primeiro, que era Tito, é caracterizado por 2 virtudes. Primeiro, o seu zelo já tinha sido posto à prova, em muitas ocasiões e de muitas maneiras. A palavra que é usada aqui significa submetido à prova, a um teste. Seria um teste de zelo, de dedicação e de integridade. E, em segundo lugar, ele se mostrava zeloso para esse novo desafio e confiava na prontidão dos coríntios de participarem deste grande propósito. Então, Paulo estava escrevendo isso e possivelmente ia enviar com esses 3 homens. Ao enviar essa carta com esses 3 homens de Deus, altamente recomendados e confiáveis para levantarem a oferta dos coríntios para os irmãos carentes da Judéia, o apóstolo queria, primeiro, trazer glória para o Senhor. Ele diz assim, no verso 19b, no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor. Então, a graça ministrada pelo apóstolo Paulo consistia em recolher, em juntar a oferta que estava sendo levantada através das igrejas. E ele queria que isso redundasse em glória para o Senhor da igreja, que é Jesus. Segundo, ele queria revelar a boa vontade, que havia boa vontade nele e também da parte dos gentios, porque as igrejas que iam contribuir para os irmãos da Judéia, que eram judeus convertidos a Jesus, as igrejas que estavam participando desse desafio eram gentílicas, igrejas dos gentios, igrejas de pessoas que não eram necessariamente judeus. E então, ele queria mostrar a boa vontade dele e dessas igrejas em ofertar para os cristãos que haviam se convertido na região da Judéia. Por isso, em segundo lugar, revelar a boa vontade do apóstolo e dos gentios para com os irmãos pobres da Judéia. Ele diz para mostrar a nossa boa vontade. Terceiro, e aqui é muito importante, evitar que alguém viesse a acusá-lo de má fé na administração desses recursos em benefício próprio.
Acusações estas que muito agradariam aos seus opositores. Então ele escreve no verso 20: queremos evitar assim, ou seja, através do envio desses valores com pessoas que são, cuja integridade é comprovada, queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós. Então ele estava se resguardando ao máximo para que ninguém levantasse qualquer suspeita sobre ele, na má versação, pensando que ele estava fazendo isso com algum propósito pessoal. Em quarto lugar, ele diz que ele mostra que é zelar por uma conduta honesta, não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Ele diz assim, no verso 21, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Nós temos que agir de maneira correta, não só diante de Deus. Estou fazendo diante de Deus, Deus sabe. Sim, mas as pessoas precisam saber também. E as pessoas julgam, felizmente ou infelizmente, pelo que elas veem. Então é importante que na administração de recursos, nós nos resguardemos de tudo aquilo que pode ter qualquer tipo de aparência de mal. Ele diz, pois cuidamos de fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Por isso mesmo, na igreja, é importante o trabalho dos tesoureiros. O trabalho dos tesoureiros auxiliares. A nossa recomendação, desde que aqui chegamos aos tesoureiros, é que nunca trabalhem sozinhos. Nunca apanhem o dinheiro do gasofe lá sozinhos. É importante que seja feito, no mínimo, com mais uma pessoa, e que esse valor seja levado junto com essa pessoa para fazer a devida conferência e o devido registro. Isso eu aprendi quando fui tesoureiro na igreja de onde eu vim. Eu nunca fui o tesoureiro da igreja lá, era uma igreja enorme. Mas eu era tesoureiro auxiliar. Lá eu fui diácono e depois fui ordenado pastor. Mas, então, aprendi essas coisas lá, havia um zelo enorme nessas coisas. E daí a importância de termos uma auditoria, o Conselho Fiscal, que faz isso, que tem a responsabilidade de averiguar com cuidado as entradas e as saídas, para que não haja qualquer tipo de suspeição com relação à possível má versação destes recursos. Por isso temos um conselho administrativo e temos a assembleia. Então, nos cercamos de todo cuidado. Cada um tem a responsabilidade de fazer o que faz da melhor forma, justamente para que não haja palavras que não são adequadas e que não vão ficar bem, julgando aquilo que não é feito assim com toda a transparência. Então, zelamos por isso, assim como o apóstolo Paulo zelava ao recolher essa quantia, que parece era uma quantia enorme, porque para socorrer uma província inteira, como era a província da Judéia,
Então, isso não era algo de pouca monta, de pouca quantidade. Por isso o apóstolo insiste na integridade dos 3 homens que compunham a comissão que ele estava enviando aos coríntios. Acerca de Tito, no verso 23, a primeira parte desse verso, ele diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Ou seja, vocês conhecem ele bastante. E alguém que tinha caminhado com o apóstolo, e era filho dele na fé. Nós vamos ver isso aqui, aliás, não vamos projetar aqui não, mas a Epístola de Tito, capítulo 1, versículo 4, a primeira parte desse versículo, o apóstolo escreve a Tito dizendo: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ou seja, Tito foi discípulo do apóstolo Paulo, foi ele que trouxe Tito a Cristo, e ele o discipulou, assim como fez com Timóteo, e o discipulou, e ele estava dando o testemunho dele com relação a Tito. Muito bem, acerca dos outros irmãos, ele diz assim, no verso 23, a segunda parte: quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Veja que recomendação enorme. Quanto aos nossos irmãos, ele está se referindo aos irmãos que iam com Tito, que ele não menciona os nomes, porque eu não sei, mas ele diz: quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo, ou seja, eles gozam da reputação e da recomendação das igrejas, de um modo geral. Não era uma igreja, eram as igrejas. E ele acrescenta ainda, mensageiros das igrejas, e essa palavra é a mesma palavra que citei para a palavra apóstolo. Apóstolo significa alguém enviado com uma missão em nome de outrem, e era isso que eles iam fazer, não como os 12, ou como o próprio apóstolo Paulo, que ao dizer sobre isso, ele disse que ele era o menor dos apóstolos, e foi como que nascido fora do tempo, e ele nunca se sentiu inferior aos 12. E foi chamado como os 12 foram, não quando Jesus estava aqui, mas através de um chamado que todos nós conhecemos, está registrado em Atos, capítulo 9, que descreve a conversão do apóstolo Paulo. E outros capítulos desse livro, onde ele dá o testemunho dele. Ele diz que eles são, quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Eram irmãos que manifestavam a glória de Cristo. Talvez por isso, não sei, seria por isso que os nomes deles foram omitidos, não sei. Mas mesmo que os nomes tenham sido como foram omitidos, o que eles faziam era para a glória de Cristo. Aliás, a palavra de Deus diz que tudo que eu e você fizer, devemos fazer para a glória de Deus. Mas, depois disso, o apóstolo Paulo faz um novo desafio à igreja de Corinto. Por isso, diante das igrejas, ou seja, das outras igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Então, vejam, ele está dizendo, por isso, diante das igrejas, as igrejas que representavam aqueles 3 que estavam sendo enviados,
Por isso, diante das igrejas, comprovem um amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Ou seja, que vocês ajam de forma tal que vocês comprovem o amor que vocês têm para com os cristãos da Judéia, assim como os macedônios o fizeram. Então, o desafio é que a igreja de Corinto mostrasse diante das outras igrejas que os 3 mensageiros estavam representando duas coisas. Primeiro, a veracidade do amor dos coríntios. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês. A palavra que é traduzida aqui por comprovem é em sinal, como evidência do amor de vocês. Amor ao acolhê-los, ao recebê-los e na cooperação com eles no recolhimento das ofertas. Segundo, a veracidade do testemunho do apóstolo acerca dos coríntios. O apóstolo Paulo havia falado muito bem dos coríntios, por isso que ele diz, e confirme o orgulho que temos de vocês na presença desses homens. Paulo havia falado muito bem dos coríntios diante desses 3 homens, e ele os desafia a confirmarem aquilo que o apóstolo havia dito acerca dos coríntios. Isso por 6 razões. Primeira, porque os coríntios estavam preparados para esta ocasião há 1 ano. Ele diz, ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. Por quê? Porque Tito havia estado lá e eles mostraram prontidão em atender ao apelo que foi feito. Dissemos isso por 6 razões. A segunda, porque o apóstolo Paulo havia se gloriado deles diante dos macedônios por essa disponibilidade. Capítulo 9, versículo 2, a segunda parte. Porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado. Por quê? Porque foi isso que eles evidenciaram através de palavras e atitudes e promessas. A terceira razão, porque o apóstolo Paulo, ao compartilhar com as outras igrejas sobre a prontidão dos coríntios em participar do desafio de socorrer os irmãos da Judéia, vinha estimulando muitos deles. Ou seja, o testemunho que o apóstolo deu acerca dos coríntios estava estimulando muitas outras igrejas a participarem da mesma forma como participaram os macedônios. E ele diz assim, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. A quarta razão, porque o apóstolo queria que não fossem em vão os elogios que ele havia feito acerca dos coríntios. Estamos muitas vezes batendo na mesma tecla, mas o texto nos leva a isso. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, Bom, eu acho que eu vou ler. Porque o apóstolo queria que não fossem em vão os elogios que ele havia feito acerca dos coríntios. Mas ele diz, enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, o nosso elogio,
neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Então, através desta carta que ele está enviando, ele está desafiando os coríntios, está pedindo que eles não decepcionem-no com relação ao que ele havia dito deles e com relação aos elogios que ele havia feito da igreja de Corinto. Imaginemos o seguinte, que ele tenha ido, tenha visto, e agora ele está esperando que eles comprovem aquilo que eles haviam dito. Então, são palavras para despertar a consciência deles quanto ao que eles haviam dito e a prontidão que haviam mostrado. Porque, como acontece muitas vezes, as pessoas, num determinado momento, se comprometem, se dispõem, mas depois esfriam, mudam de ideia. Isso pode acontecer. Muitas vezes nós fazemos algo que Deus traz ao nosso coração, mas o tempo passa e depois a gente começa a perguntar, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E acontece uma coisa e outra, mas Paulo está cercando os coríntios por todos os lados para que eles continuassem a ter o mesmo propósito. Um ano já havia se passado. A quinta razão, o apóstolo queria que, quando fosse ao encontro dos coríntios, parece, ao que deduzimos do texto, que Paulo, os três não iriam lá para pegar o dinheiro da oferta, mas ele queria que os coríntios estivessem preparados. Esses três iam para levar a igreja de Corinto a se preparar, se já não estivesse preparado. Então, ele iria, mas iria com a comissão maior, tudo indica. Então, ele queria que, quando fosse ao encontro dos coríntios, o recolhimento das ofertas já tivesse sido completado. Ele não queria que o recolhimento das ofertas fosse feito quando ele chegasse lá. Vamos levantar aqui uma oferta rapidinho. Não, ele não queria isso. Ele não queria que fosse algo feito afoitadamente, de qualquer maneira. A fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados, mas enviei estes três irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta. A fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós. Nós quem? O apóstolo Paulo. Mas ele não parou aí a eles, para não dizer que será para vocês também. Eu vou pagar mico, mas vocês também vão pagar mico. Vai ser vergonhoso para mim? Vai, porque eu me orgulhei de vocês, eu disse que vocês eram nota 10 e vocês vão pisar na bola. Ele diz assim, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. A sexta e última razão.
e talvez a mais importante, porque Paulo queria que a oferta fosse previamente recolhida para que ela não fosse uma expressão para que ela fosse uma expressão de generosidade e não de avareza. Ele diz assim: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, por isso ele queria que as coisas fossem feitas com devido tempo, devido cuidado, e não fosse algo feito às pressas. Quando a gente faz uma coisa às pressas, é aquilo que está dando para fazer ali de qualquer jeito, e não se faz as coisas no reino de Deus, e em nenhum lugar a gente deve fazer as coisas dessa maneira. Deve haver preparo, deve haver oração, deve haver busca da presença de Deus, deve haver direção de Deus, e deve haver uma disponibilidade nas mãos de Deus. A única coisa que pode nos impedir de dar somos nós mesmos. Se nós estivermos dispostos e colocarmos a nossa vida diante de Deus, Ele vai dizer o que eu e você temos que fazer. Então faremos sem qualquer preocupação, porque é a orientação dEle. Agora, se eu for usar a minha mente e for agir, os irmãos viram, nós lemos um texto aqui de Sarepta. E ela disse: olha, eu só tenho bastante para mim e para o meu filho, é a última provisão que nós temos, e depois disso a gente vai morrer, não tem jeito, porque não tem mais comida. Aí o profeta disse: olha, vai lá, e antes de fazer para vocês, faz um para mim, um pãozinho pequeno para mim. E aí depois ele disse: porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não ia acabar e o azeite do pote não ia faltar, não é? Acho que é isso mesmo que diz lá o texto. E assim como ele disse, foi e fez. E o texto diz que a farinha não faltou e o azeite não acabou. Até que a chuva veio, e então as coisas mudaram. Esse texto que diz: para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza, duas traduções possíveis: para que esteja pronta como dádiva generosa e não como contribuição de má vontade. É uma forma de traduzir o texto. E uma outra maneira é: para que esteja pronta como expressão voluntária e não porque forçamos vocês a isto. Nunca deve ser porque alguém forçou a barra. Nunca deve ser porque alguém coagiu você. Se há uma coisa que eu não gosto, é de ser coagido a agir de uma maneira que eu não quero agir. E não é por aí. Ou é Deus em você e você atende ao mover de Deus, ou então não tem significado, não tem sentido, porque não deve ser algo forçado, mas deve ser algo que venha do coração, movido pelo Espírito de Deus. Por isso você ora, por isso você pede a direção. Não é algo que você resolve com a sua mente carnal, porque os pensamentos de Deus não são os meus nem os seus pensamentos. A vontade de Deus não é necessária a minha, mas é a dele. Então, Isaías,
usado pelo Senhor, diz que os pensamentos de Deus não são os nossos. Aliás, eu vou lá. Acho que ainda tem um tempinho aqui. Isaías. Alguém sabe onde ele está? E agora? Isaías 55? Eu acho que é isso mesmo. Que beleza! 55:8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cântico de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Bom, concluindo, Paulo deu instrução, fez desafios, incentivou, estimulou, apelou em nome do amor, mas a decisão final era deles, os coríntios. Assim, ao entregarem esta oferta, ela devia ser uma bênção e não resultado de coerção ou imposição, algo forçado. Eu já disse aqui, muitas vezes, é muito ruim quando alguém faz algo para você, porque aquilo não é do coração. Faz porque quer parecer que é o que não é. É a mesma coisa que você aprontar uma mesa para alguém com coisas deliciosas, mas o seu coração não está com aquela pessoa. Eu digo que a Bíblia dá a entender que é bom quando você for assim, na casa de alguém que fizer isso para você, mas está falando de pessoas importantes que normalmente fazem esses tipos de jantares, convidam as pessoas por motivos políticos. Então, o texto diz, olha, põe um garfo à sua boca, é garfo ou faca? Eu não sei se é faca, a sua garganta, porque essa comida não é abençoada, não. A motivação não é a melhor. Então, para ser bênção, tem que ser do coração. Tem que ser com alegria, tem que ser com espontaneidade.